Boa tarde, povo abençoado. Nessa tarde, eu venho trazer uma palavra para meditações dos vossos corações. É uma palavra bem conhecida de muitos pregadores e mensageiros, mas eu quero trazer algo da parte de Deus para você. Talvez você se encontre como José se encontrava nessa história. A Bíblia fala que ali no campo, eles estavam ali atando feixes. E José, ele fala assim para os seus irmãos: eu tive um sonho. Os irmãos de José, ele para um pouco do seu tempo para ouvir o que José estava falando. Aí José começa a contar a história. Eu tive um sonho onde o fecho de vocês prostrou diante do meu. O meu fecho ficou de pé e o fecho de vocês se prostraram diante do meu. Aí os irmãos de José ainda ficaram com mais raiva ainda, porque diz a Bíblia que eles perceberam que Jacó amava mais a José do que a eles. Mas em seguida José teve outros sonhos onde encontrava todos os seus familiares juntos. Diz a Bíblia que José fala assim: eu tive ainda outro sonho, aonde a lua, aonde o sol e as 11 estrelas se prostrou diante de mim. Naquele momento o teu pai não compreendia o que José estava falando. Ele até repreende o José. Os teus irmãos ainda ficam mais irados, mais com raiva de José ainda, pelo sonho que José teve. Mas eles não entendiam o propósito que Deus tinha na vida de José. Mas o seu pai, ao passar do tempo, ele começa a refletir naquilo que José o contou, porque ele amava José. O que eu quero trazer para vocês a respeito da história de José? Eu quero trazer para vocês, é tão breve, tão rápido, que diz a história que o pai de José amava ele tanto. Os irmãos de José via José como um sonhador inútil. Era alguém que se encontrava dentro da sua família, era alguém que convivia um com os outros. Os irmãos de José viam José crescendo, mas ao mesmo tempo o irmão de José via o pai amar mais a José do que eles. Ali criou um pouco de ciúme, ali criou um pouco de raiva, um pouco de ódio. Mas sabe o que eu quero dizer para você? O pai de José viu José apenas como um bom filho, obediente, um filho que tudo que o pai pedia, o filho fazia. Os irmãos de José viam José apenas como um sonhador inútil, que não ia dar em nada. Aonde o sol, a lua e nós ia prostrar diante de ti. Você está querendo dizer que meu pai e minha mãe e nós ia prostrar diante de ti, que você ia reinar sobre a nossa vida? Então eles viam José apenas como um sonhador inútil. Talvez as pessoas hoje vejam você como um sonhador inútil, que o seu sonho não vai dar em nada, que é apenas um sonho. Mas deixa eu trazer um parênteses para você. Da mesma maneira que o pai de José via José apenas como um bom filho, os irmãos de José via José como um sonhador inútil. Aqueles homens que compraram José como escravo, via José como um bom escravo, uma mercadoria que ia dar um bom dinheiro para eles. Quando José é vendido para Potifar, ele vê José como um bom servo. Alguém, tudo que o seu senhor pedia, José era obediente e fazia. Sabe por quê? Porque José tinha princípio. A mulher de Potifar, quando olhou para José e viu aquelas qualidades de José, ela via José apenas como um bom amante, um homem atraente, aonde ela podia ver os seus prazeres. Mas quando José foi lançado da prisão e o carcereiro coloca a chave em tuas mãos, ele via José como um bom administrador, um homem bom. Essas pessoas viam José dessa maneira, dessa forma. Mas Deus não. Quando Deus olhou para José, Deus viu José como ministro da palavra dele.
Deus viu José como governador do Egito. Para você entender, era um cargo que não existia no Egito. Não existia cargo no Egito de governador. Mas para o filho que Deus tanto amou, Deus ele cria esse paradigma para colocar José naquele lugar. Deus ele criou um cargo naquele momento para colocar José. Talvez você, essa tarde, encontre como José. Ou talvez você nessa tarde encontra como Esther. Esther era órfã. Esther não tinha pai nem mãe. As pessoas via a Esther apenas como órfã. Mas Deus via Esther como rainha. Porque Deus via lá na frente. Todos nós também conhecemos a história de Davi. O pai de Davi via Davi apenas como um cuidador de ovelha. Talvez era algo inútil. Mas quando Davi estava cuidando das ovelhas do teu pai, a história nos relata que Davi ele lutou contra um urso, lutou contra um leão até matar. Pôs a sua vida em risco para proteger aquilo que era do teu pai. Mas o teu pai via apenas como um cuidador de ovelha. Mas Deus olhou para Davi e viu como ele o rei de Israel. Não importa como as pessoas te veem. Não importa como as pessoas acham que você vai ser o que você é. Quem decreta quem é você hoje e quem decreta quem é você amanhã é Deus. Se você olhar para a história de José, José era um inútil para os irmãos. José era apenas um bom amante aos olhos da mulher de Potifar, ou apenas um bom servo para Potifar, ou apenas um bom filho para o pai. Mas para Deus ele era governador do Egito. Para Deus ele era ministro da palavra do Senhor. Para Deus Davi também era rei de Israel. Era um homem de guerra. Um homem segundo o coração de Deus. Esther para a humanidade era uma moça órfã de pai e mãe. Mas para Deus ele já tinha preparado ela como rainha. Talvez as pessoas te vejam como esses 3 personagens bíblicos. Talvez você se encontre assim hoje. Talvez você se encontre hoje enfundado nas drogas. Ou até mesmo na prostituição. Ou até mesmo tinha um cargo ministerial no evangelho. E por causa das suas fraquezas você se encontra prostrado hoje. Talvez nem força mais de ir para a igreja, ou mesmo de adorar, ou mesmo de orar perante o evangelho, porque você fracassou, você caiu. Mas eu te dou uma notícia, nessa história, você conhece a história de Davi. Davi também caiu. Davi teve seu momento de fraqueza, aonde se adulterou, mas a diferença é que Davi não ficou prostrado. Davi reconheceu que era dependente da presença do Espírito Santo. Ele se colocou na posição, se levantou e ergueu a cabeça para o alto. E continuou sendo rei. Por mais que muitos tentam te apedrejar neste momento, falar que você não é nada, que você é um fracassado, que você é inútil. Quantas vezes você chegou para alguém para contar os teus sonhos? E aquilo criou inveja, raiva. Mas o tempo não é meu. O tempo não é seu que está assistindo esse vídeo. O tempo não são daquelas pessoas que estão te apedrejando, te criticando. O tempo é de Deus. O tempo de Deus chegou na vida de José. O tempo de Deus chegou na vida de Esther. O tempo de Deus chegou na vida de Davi. Olha quem era Davi. Apenas pastor de ovelha. Olha quem era Esther. Uma órfã.
de pai e mãe, o tio que cuidava. Mas Deus não vai deixar você desamparado. Deus, Ele nunca vai te abandonar. Deus, Ele tem o melhor dessa terra para você. Eu sei que às vezes as pedradas doem. Eu sei que às vezes os levantos vai doer sim. Porque são pessoas que a gente ama. Se você pegar a história, quem mais criticou, quem mais perseguiu José e fez José sofrer foram os seus próprios irmãos. Alguém que nasceu na mesma família, do mesmo pai, que jogaram numa cisterna, venderam como escravo. Foi essas pessoas que machucaram José. Talvez você se encontre assim, mas eu quero orar por você nesse momento. Eu quero apresentar a sua vida a Deus. Você que está ouvindo esse vídeo, você que ainda não se inscreveu, inscreva no canal. Compartilhe este vídeo. Porque tem pessoas que têm sonhos como você tem. Tem pessoas que têm projeto como você tem. Sabe por que eu estou trazendo essa mensagem para você? Porque eu tive um sonho. E um determinado tempo meu sonho parou no meio do caminho. Mas eu coloquei na mão de Deus e falei: Deus, eu queria que o Senhor me devolvesse aquilo que é meu de novo. Fiz um propósito com Deus. Paguei um preço. É a tua, não a minha vontade. Mas quanto eu menos esperei, Deus hoje Ele abriu as portas para mim. Deus me colocou no lugar da onde era para mim estar. Mas o tempo não era meu, o tempo era de Deus. Eu quero orar por sua vida. Você aí mesmo, que parou este tempinho para ouvir essa mensagem. Eu vou estar orando por você neste momento. E se você crer nessa oração, Deus vai entrar em providência dentro da sua casa. Você que parou para ouvir este momento, Deus vai suprir as tuas necessidades. Senhor, eu não posso, mas Tu pode. Eu sou pequeno, mas Tu és grande. E eu sei que a Tua misericórdia dura para sempre. Eu sei que esse vídeo, Pai, vai alcançar muitas pessoas. Eu sei que pessoas vão comentar, Pai, neste vídeo, que o Senhor abriu as portas para ela. A porta de emprego. Pessoas que estão buscando algo, Pai, do Senhor, e há tanto tempo não conseguiu. Eu creio e profetizo através desse vídeo, Pai, que o Senhor vai derramar bênção sobre a vida dessas pessoas. Que o Senhor vai encher essas pessoas, Pai, com unção, Pai, de prosperidade. Que o Senhor vai colocar essas pessoas em lugares altos, Pai. Essas pessoas que ouviram que é inútil, que não consegue, que é fracassada, que não presta para nada. Mas para Ti, Pai, é o Senhor que dá a última ordem, é o Senhor que dá a última palavra. Abençoa essas pessoas. Cobre essas pessoas com Teu sangue. E é por isso que eu entrego para este momento em Tuas mãos a vida dessas pessoas. E Te agradeço, meu Deus, por essa oportunidade. Obrigado, Espírito Santo. Toca, Pai, em cada uma dessas pessoas que vem buscar a cura, a libertação, vida sentimental, espiritual, financeira. Eu profetizo, Pai, a providência do Espírito Santo. Assim eu louvo e glorifico a Ti, Pai, não só hoje, Pai, mas para todo sempre. Amém e graças a Deus. Irmãos, comente nesse vídeo. Você ainda que não se inscreveu, se inscreva. Compartilhe para o máximo de pessoas que vocês puderem compartilhar. Se inscreva neste canal. Ajude este canal a crescer. Ajude esse canal, ajude a que as pessoas venham a fazer parte deste canal, a receber uma palavra abençoada do Espírito Santo, a ser cheio da presença de Deus. Assim eu louvo e glorifico a Deus pela sua vida, que compartilhou esse vídeo e ajudou este canal a crescer. Que Deus venha derramar bênção sobre a sua vida, que você venha ser próspero dia após dia. Assim eu louvo e glorifico a Deus pela sua vida. Amém e graças a Deus.